Eu lembro muito bem de pessoas tentando me parar, não porque estavam com inveja, é porque elas achavam que elas não conseguiriam fazer aquilo e projetavam o fracasso dela em mim. Esse é o problema de todo mundo, é por isso que não prospera. Prosperar é natural. O que é antinatural é stand de bloqueio, você carrega esse medo seu de quebrar. A prosperidade está bloqueada, o crescer está bloqueado. Logo depois que o homem come ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, logo o recado começa a bater na lata: certamente morrereis. E aí você vê a prosperidade de Abel, e aquilo deixa cair furioso. Deixa eu te explicar algo. Sempre não. Enquanto tiver terra, nos céus não será assim. Mas enquanto tiver terra, sempre existirão os Caíns. Sempre. Segunda coisa que eu tenho para te falar: por que não tem como em famílias você ver todos os filhos prósperos? Você já parou para pensar nisso? As famílias, elas não têm todos os filhos prósperos. É quase um milagre, pode acontecer, mas é tipo um milagre mesmo. Ou mais fácil ganhar na Mega Sena do que ver tipo 4 filhos de uma mesma casa, todos muito prósperos. Todos que eu já investiguei, cheguei bem perto de falar: nossa, eu descobri uma família. É um que prosperou, foi lá e deu oportunidade para todo mundo. Mas dificilmente você vê assim, numa casa, 4, 3, 2 irmãos que são altamente prósperos, cada um pegando um caminho. Por que é desse jeito? Alguém tem uma sugestão? Você que está aí, aperta o like, essas coisas que tem que propagar a mensagem aí. Por que é desse jeito? Vocês sabem responder ou não? Por causa de quê? Treinamento. Na verdade não teve treinamento, na verdade teve criação. Aí eu descobri que tem um backup na família, para toda a família existir, e é meio que obriga um deles a dar certo para salvar todo mundo. Depois de entender isso e pesquisar a fundo várias famílias, eu pus uma coisa na minha cabeça: eu vou treinar cada um dos meus filhos para todos serem prósperos, não pelo dinheiro que eu tenho, não pela herança que alguns imaginam que eles vão receber, mas justamente porque debaixo da minha casa eu tenho uma responsabilidade: treinar todos eles. Esse é o grande lance. Por que você não é altamente próspero hoje? Não é culpa do diabo, você tem que assumir isso. Não é culpa. Como você não foi treinado, alguém te criou, te enfiou em contextos, esses contextos foram contaminando e te bloqueando. Então a palestra de hoje, o talk de hoje, é desbloqueia a prosperidade. Como é que desbloqueia? Você não foi treinado para isso. Agora, você foi bloqueado para não ser próspero. Se você quiser ter um cérebro impressionante para os medianos, que eu não acho nada de impressionante nisso, mas se você quer ter um cérebro impressionante para qualquer pessoa, no mundo, em qualquer cultura, traduza instantaneamente o significado de algo em uma só palavra. Traduza imediatamente. Quando eu vejo a palavra prosperidade, ela significa uma coisa, chama-se drive mental da prosperidade. Drive mental da prosperidade significa crescer. Então toda vez que eu ouço a palavra prosperidade, vem algo na minha cabeça: está crescendo. Aí tem pessoas que são impacientes, elas não conseguem esperar nada, não entendem o princípio da semeadura e da colheita. O jeito que a gente planta uma árvore é o mesmo jeito que a gente planta um prédio. Árvores não crescem para cima para depois crescer para baixo, elas crescem para baixo para depois crescer para cima. Alô? Crescer para baixo também é muito bom. Prosperar não tem nada a ver se é para cima ou se é para baixo. Se é algo que vai ganhar altura, tem que ganhar a base primeiro. Vários de vocês são impacientes porque vocês querem prosperar tendo dinheiro depois da palestra. É meio que um estelionato que você faz com você mesmo. E tem gente que aproveita que você é bobo e faz um negócio e você fica sem sua parte. Vem aqui, saia daqui rico. Eu acredito que dá para sair daqui rico, mentalmente. Agora falta materializar esse negócio. Eu lembro uma vez que eu fui no show da Xuxa, quando eu era criança. Xuxa estava estourada, mais do que o sertanejo de hoje. E aí eu lembro que eu fiquei encantado de ganhar de uma marca, o suco em pó. Eles estavam distribuindo assim, não sei se você lembra desse rolê, a Xuxa estava estouradaça aí na década de 90. E aí eu fui catar o suco no ar assim, ó. Acho que era da Arisco. Tá, cara, suco, veio um cara me deu um chute na minha boca. Fiquei com a raiva desse suco. Fiquei com raiva da Xuxa. Fiquei com raiva do cara. Acabou o evento ali pra mim, eu era criança pequena.
E depois eu vi outra pessoa jogando suco. Eu lembro que eu nem fiz aquilo virar suco. Eu peguei, rasguei e fui comendo aquele suco, aquele pó. Você pode sair daqui com um pó, só que você tem que misturar na água. Só que você tem que... Tem pessoas para você compartilhar esse momento. E às vezes você pega o pó, você nem sabe para que serve. Você fica com raiva da Xuxa porque um cara te chutou e o cara nem viu porque você é pequeno. Ele foi pegar para a filha dele. Eu acho que aconteceu mais ou menos isso. Eu sei que acabou ali para mim. Sabe o que poderia sair de lá? Bloqueado com a Xuxa, com o arisco, com a botina da marca que ficou no meu rosto, com um monte de coisa. É assim que eu bloqueio. Não tem nada a ver um assunto com o outro, mas no meio do percurso vai acontecendo um monte de atrocidade. E essas atrocidades vão tirando você daquilo que é natural. Fala com a boca assim, ó, prosperar é natural. Até hoje eu tenho que ficar falando para esse povo, gente, para de encher o saco. Hoje eu fui num podcast, a pessoa perguntou, mas você fica falando de Deus e vendendo. Eu falei, gente, de novo, vou ter que explicar. Quem me enche o saco com esse assunto, nem se falar no nome do diabo sabe vender. Não tem mecanismo mágico usar o nome de Deus e vender, não, gente. O povo que mais passa dificuldade é o povo que mais fala de Deus. Vocês nunca viram isso, não? Se falar de Deus fosse sinal de prosperidade, não tinha ninguém na faculdade, era só ficar falando de Deus o tempo todo. Mas tem gente que fala muito e é pobre, e tem gente que nem fala e é rico. Então não é sobre falar de Deus, é sobre aprender a vender, é sobre aprender a comunicar, é sobre aprender a sabedoria, é sobre aprender várias coisas. Só que aquilo que você acusa os outros é aquilo que você não tem. Só tem um tipo de gente que tem ciúme de Deus, quem não tem amizade com Ele. Porque quem tem amizade com Ele sabe que não tem problema com o servidor. Pode ir qualquer um, inclusive os que estão cansados, sobrecarregado. Pode vir do jeito que você está. Só que a pessoa faz questão e fala, não pode. Sabe o que eu queria? Eu queria libertar os irmãos, mas eu não consigo. Vamos fazer o seguinte: expulsa quem é próspero da sua terra, e depois você vai ter que implorar o que você expulsou. Tipo o José do Egito. Os irmãos expulsam o cara nem sabe por quê, estava cumprindo o propósito. Depois governa o Egito, acaba a comida em Israel, todo mundo tem que vir pedir desculpa. E como todo mundo tem que vir pedir desculpa, o que acontece? Está ali aquilo que você sempre teve. A riqueza sempre esteve disponível, só que você foi treinado para odiar esse negócio. Eu sei porque conviveu com gente rica que era mesquinha, ou ouviu história de gente mais pobre que você falando do rico que era mesquinho. Eu tinha raiva de gente rica. Fica em paz. Alguém entrou no meu caminho e falou, você vai ser curado disso. O nome da pessoa é Ana Carolina. Ela falava, você vai ser. Eu olhava e falava, não sei se tem chance. Eu acho esse povo nojento. Essas eram as minhas falas 14 anos atrás. Eu sentia uma raiva tremenda de um cara dar uma bolsa cara para a esposa dele. E vinha com esses papos de comunista vagabundo, falando o seguinte: por que ele deu uma bolsa dessa, sendo que ele tinha que dar comida para quem está passando fome? E sabe o que é o grande lance? Você está se enganando, os comunistas estão enganando todo mundo, e no final das contas todo mundo vai se lascar. Porque você fica acreditando em histórias, e histórias que não dão resultado não faz sentido. Alô? Alguém perguntou para mim um dia, você é um homem de fé? Para prosperar você teve fé? Não, eu tenho fato. Quem tem fé não vai prosperar, porque a própria Bíblia reprova a fé sem obra. Então não tem como prosperar sem fato. Pega aí os dois F's, a fé e o fato. Você fala, não, eu sou cheio de fé. Eu falo, eu sei o que é o plural de fé. Se juntar sua fé com a minha, dá fezes. Eu já vi um pastor falando isso num rádio. Eu fiquei chocado. Ele, irmão, se juntar a minha fé com a fé dos irmãos, as nossas fezes. Ele falava assim. Fala só o que é bíblico, fora o stand-up. Fala assim, ó: fé sem obra é morta. Então o que adianta ser cheio de fé? O que adianta? Pasmem, o que significa fezes? Coisa boa que não tem mais proveito dentro de você e tem que ser expelido para você não virar aquilo. O que é fé? Aquilo que é bom dentro de você, mas se não for usado, não tiver o extrato da obra, tem que ser expelido, senão vai te matar. Ter fé em algo que não dá resultado é como uma merda de verdade. As duas coisas apontam para isso. Por que o cocô que você caga hoje era aquilo que era bom ontem? Porque aquilo tem nutriente para você. Tanto a comida boa como a ruim.
Mesmo a comida sendo ruim, ela pode te afetar numa coisa, mas tem nutriente, tem proteína lá, tem carboidrato lá. Isso é bom para você continuar existindo. Mas aquilo que não dá para ser absorvido tem que ser jogado fora. Então a fé que você não usa, você tem que descartar aquilo, senão você vai enlouquecer com isso. Ter fé em coisas que não dão resultado vai te matar. Por que eu respeito muito um ateu e não respeito um fala que é filho de Deus, 30 anos, tudo que ele fala sobre Jesus não funciona. Aí o cara é ateu, uma oração do cara funciona. Mas é claro que funciona, porque ele não fica gastando a fé dele com nada. O cara fala, não acredito em Deus, mas na hora ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí funciona. Sabe por quê? Porque não tem um sistema de crença contra a própria palavra da pessoa. O problema não está na Bíblia, não está no nome de Jesus, não está na física, não está na química, nem na metafísica. Está na sua cabeça. Então se você quer desbloquear a prosperidade, a primeira coisa, não é tua tarefa, você vai ter que rastrear tudo que te bloqueou. Não dá para desbloquear tudo de uma vez, confesso. Mas você vai perceber aonde que veio essa merda. Tem bloqueio religioso, tem bloqueio de escassez, tem bloqueio de miserabilidade, tem bloqueio de autocomiseração, tem bloqueios de autoimagem, tem bloqueios que você tem necessidade de aprovação, e como ninguém te aprova, porque esse povo que está para te aprovar é mais pobre que você, sabe o que vai acontecer? Não vai prosperar nunca. Eu lembro muito bem de pessoas tentando me parar, não porque estavam com inveja, é porque elas achavam que elas não conseguiriam fazer aquilo e projetavam o fracasso dela em mim. Esse é o problema de todo mundo, é por isso que não prospera. Prosperar é natural. O que é antinatural é estando de bloqueio, você carrega esse medo seu de quebrar. Cara, você só tem uma vida. Não, eu acredito que tem duas. Então prospera nas duas, cacete. Tem gente que fala que tem duas vidas só para dar desculpa, para não usar essa vida e dar certo na próxima. Você tem duas vidas mesmo? Você garante isso? Garante? Então prospera agora, vamos ver se tem a outra. Engraçado que as pessoas falam assim, não, nessa vida aqui, eu estou pagando os pecados da outra. Ele dá desculpa, que ele é um bosta na vida de hoje, falando que não foi bem na outra. Que merda que é essa? Mais um sistema de crença para você não prosperar. Pablo, o que tem que fazer? Faz o seguinte, tira a parte espiritual da Bíblia, só a parte espiritual. Eu não sei como que faz isso, que eu não consigo tirar, mas você dá conta. Você é cético, dá para fazer. Você nem usa a Bíblia, então dá para fazer. Você faz o seguinte, tira a parte espiritual dela e faz o que todas as nações fizeram tocando na palavra. Ao longo da história da humanidade, essa história contemporânea, moderna, todas as nações que tocaram na palavra prosperaram e se tornaram as nações mais ricas do mundo. Por que a perseguição contra os filhos? Porque todo aquele que tem revelação e discernimento daquilo que Deus chamou, vai explodir. E vai dar raiva nos outros, vai dar inveja. Uma coisa para você prosperar, que você tem que gostar, é da inveja. Mas a Bíblia fala que é pecado. Pois é, por isso que você tem que gostar. Sabe por quê? Porque inveja ativa é quando você olha aquilo que a pessoa tem e fala, eu não quero tomar dela não, mas eu quero isso para mim. Eu não aceito menos que isso. Na passiva, você não fica com medo de um bando de invejoso que nem quer aquilo. Presta atenção no que eu estou te falando. Na inveja passiva, a pessoa não vai fazer nada, ela só vai corroer os próprios ossos dela, mas no fundo, ela não quer o que você tem. Você sabe o que é inveja? Eu sei que não dou conta, mas também não quero que você tenha. Isso é uma mentalidade de miséria. Mas parabéns para nós, a gente está melhor que os africanos. Muito melhor. Porque eles já têm certeza que não vão conseguir. A gente ainda está em dúvida. A gente está bem melhor. Talvez uns 134 anos, 135 anos à frente de alguns países africanos. Mas continua sendo escravo. Porque é tão simples entender o recado. A mensagem é simples. Só divide em 3 partes e acabou. Aprenda a administrar, aprenda a multiplicar, aprenda a investir em gente. Hoje eu fui numa... Divide tudo que é matéria de riqueza na sua cabeça e anota a tarefa. Anotar tudo que está te impedindo. Primeira coisa. Segundo, nós vamos ter que fazer uma higienização cerebral. O que é higienização cerebral? Toda experiência boa ou negativa que você tem vai ter que ser higienizada, inclusive a boa. Como assim, Paulo? Eu descobri que no universo da riqueza, quando você tem uma experiência boa, você não está aberto mais a viver o ótimo. Quando você acha que está ótimo, você não está aberto a viver o extraordinário. Eu também descobri lá em Lausanne, lá na Suíça, dando um metro de pelo lá, eu vi uma Porsche passando pela primeira vez, uma Porsche que eu nunca tinha visto. E eu fechei meus olhos e falei, vou andar nesse carro com esse cara. Fechei meus olhos e entrei dentro do carro do cara, na rua, parei na faixa e fiquei. Entrei no carro, ele virou a esquina e eu fui junto.
E eu falei, parabéns, que carro extraordinário. Eu falei, na minha mentalização, ao vivo, parado, e enquanto ele virou a esquina, foi junto. O cara olhou para mim e falou assim, esse carro é normal. Aí eu acordei da mentalização, tô falando sério. E ali eu criei um código. Eu decodifiquei, né? Porque quem cria é só o criador. Tem uns papos furados que você é criador de coisa, co-criador de física quântica. Isso é conversa fiada. Deus não tem obra incompleta. Tudo que Ele fez já está pronto. Aí alguém fala assim, não, mas Ele ainda vai fazer. Não, já fez. Ele não é igual você que estudou na escola pública, fica entregando trabalho atrasado, não. Já está pronto. Só precisa potencializar, ou pegar a semente e plantar, ou pegar essa cara sua e desenvolver, ou pegar essa boca sua e destravar, pegar esse coração seu e limpar. É só desenvolver, higienizar, destravar, treinar. Isso é problema seu e não dele. Eu vejo tanto de gente, estou com raiva de Deus, porque Deus está demorando em responder. Não, Deus não demora, a resposta foi não. Um monte de gente que fala, Deus não atendeu minha oração, entendeu? Quando ele fica calado, ele falou, problema é seu. Vai lá e faz. Fala com a boquinha assim, ó, não também é resposta. Fala assim, silêncio, aponta para mim a responsabilidade. É o bônus, se você ouviu de forma audível, alguns ouvem. Os que não ouvem, continua. É para fazer você mesmo, vai lá e resolve. Higienizou sua cabeça? Higienizou. Então tá. O que nós vamos fazer? Você vai aprender os drives mentais da riqueza. Eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Esse negócio funciona assim, ó. Você tem um CD, você tem um computador, tá aqui o computador antigo, teclado e mouse. Esse computador antigo, quando eu quero conectar ele a uma impressora, essa impressora, sai aqui a folha, essa impressora, não adianta só ligar um cabo na CPU, na central de processamento, unidade central de processamento, que significa CPU. Eu não adianta ligar aqui. Estou falando da computação antiga, né? Que hoje é tudo plug and play. Eu precisava de uma coisa no meio do percurso, um CD de instalação. Ou um disquete. Eu não sei se você lembra da lástima que era instalar um Windows 95 com um disquete atrás do outro. Aquela desgraça. Eu já morri de raiva com aquilo. Que um CD número 17, o disquete não funcionava. Aí não funcionava nada. Nossa, o dia que eu vi o CD, eu falei, nossa, Deus é bom demais. Não, é um homem que é atrasado. Tudo, fala assim comigo, tudo já existe. Por que as pessoas, e por que eu comprei o livro que você falou ontem na palestra? O cara está falando coisas daqui 99 anos. Eu ri dentro de mim e pensei, esse cara é o mais atrasado do mundo, mas eu quero ver. Porque não adianta você querer falar o que vai acontecer daqui 99 anos. Porque as últimas revoluções tecnológicas dos últimos 5 foram superiores a toda a história da humanidade. Então um cara falar para mim que vai falar o que vai acontecer daqui 99 anos, eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque essa era de conexão, onde os cérebros vão estar tudo ao vivo uns com os outros, não tem como segurar, vai ser a coisa mais absurda do mundo. Você vai ver gente desaparecendo e aparecendo em outro lugar, e não vai ser mágica. Mas como? É simples. Milhões e milhões de anos da criação, coisas foram se perdendo. Na civilização, milhares e milhares de anos se perdendo. E um comendo a informação cultural do outro, os códigos do outro. Imagina se a gente tivesse só os códigos que Tubal-Caim tinha. Tubal-Caim era filho de Caim. Ele que inventou os instrumentos. O Tubal-Caim, na Era das Cavernas, se você for aproximar aí, a Era das Cavernas, já fazia flauta de cobre. Sem Google, sem YouTube, sem nada. Você hoje com o YouTube, com o Google, com tudo, você não dá conta de fazer. Você não dá conta de extrair o cobre, nem achar, nem extrair, nem trabalhar para que isso vire uma flauta. Imagina você inventar a flauta. O filho do Tubal-Caim fez isso. Só ali me dá um pavor. Qual o pavor? Aqueles caras que comeram a árvore do bem e do mal, eles não estavam querendo morte, eles estavam querendo conteúdo. Eles queriam códigos. Ninguém come uma merda dessa para não ficar potente. Ninguém ia comer um negócio para morrer todo mundo. Era um risco. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa assim, toma um banquete de códigos. Códigos de como funciona a terra. Os caras já saíram de lá. Hoje, já dormi no hotel, lá no maior prédio do mundo, no Burj Khalifa. E eu dormi para ter essa experiência, para ficar lembrando da Torre de Babel. Gênesis 11:6, os caras constroem uma torre de 2,4 km de altura. O homem moderno, super poderoso, com inteligência artificial, nanorobótica e os cambal
dá conta de fazer uma torre 3 vezes menor. A maior de todos os tempos é 3 vezes menor do que o cara chamado Nimrod, que fez uma torre de 2,4 km de altura, sem computador, sem guindaste, sem uns cambal. E tem escrito assim, ó, betume e argamassa. Tipo, você tá ficando doido? Como é que você construiu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Essa onda de fulano é inventor, não existe isso. É só você forçar a natureza, ela te entrega o código. Para prosperar, força a natureza para você ver. Leonardo da Vinci inventou helicóptero, inventou paraquedas, não andou de helicóptero e não saltou de paraquedas. Ele ficava olhando para a natureza. Salomão falava: nossa, olha a águia, animal que anda por cima da tempestade. Isaías fala isso, desculpa. Só que acontece um detalhe. Toda vez que eu vou andar no meu jato, eu falo assim: o Salomão nunca em toda a sua glória teve um jato. Por que a geração de Salomão não descobriu isso? Porque essa não era a demanda dele. Ele estava maravilhado em pegar todos os códigos. Sabe o que ele tinha que fazer? As escolas para montar isso. Lá na época dele ia sair. Aí você fala: papo, você é muito doido. Então eu vou te falar se eu sou doido ou não. Há 500 anos atrás, chegaram de caravela aqui, 100 dias de viagem, lá de Portugal para cá. Chegaram aqui, imagina os índios pelados, o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Viu tanta gente atrasada. O Éden já acabou, tem milhares de anos, aqui era o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Não tem registro histórico de outro lugar na terra tendo gente pelada. Era aqui. O povo chega e fala: ó, nós viemos com esses navios. Os caras já estão loucando, senão vocês são um diabo. E às vezes a história não conta direitinho, mas ali foi uma resistência gigante. Queria matar esse povo com essa caravela, afundar tudo. Eles achavam que aquilo era maldição para o país. Pra você ver, já começou no primórdio da nossa história. Rejeitar a tecnologia, rejeitar avanço e já pôr a culpa no diabo. Os índios conseguiram convencer: não, vamos trocar esses pau-brasil aqui no espelho. Olha o tanto que o espelho é bonito. E os caras viram o espelho e: não, para pegar tonelada de ouro aí, dá para trocar. Esse trem aqui mexeu comigo. Sabe o que ele estava caçando? Neymar, semelhança dele. Olha isso aqui. Isso aqui é magia. Pode levar ouro, pode levar pau-brasil, doidado. Eu fico pensando no conflito de tempos. Naquele dia que o cara da caravela encontra o índio, naquele dia aconteceu uma coisa assustadora. Os caras já estavam há séculos usando navio. E no Brasil ninguém nunca tinha visto isso. Só que eu fico pensando naquele mesmo dia, um cara virar e falar assim: ó, vai ter um dia que nós vamos atravessar da Europa para cá em 10 horas. E vai ser voando. Imagina a cara do índio olhando o cara da caravela que leva 100 dias acreditando num papo desse. Aí o cara que mal falou que ia atravessar em 10 horas aquilo que atravessava em 100 dias, na cabeça do índio que nunca existiu, porque achava que o mar era infinito. Imagina um outro cara falando assim: ó, vai ter um dia que nós vamos ter um avião que vai ter velocidade Mach 3, nós vamos fazer a travessia em meia hora. Esse é o terceiro cara da conversa. E aí chega um outro cara depois e fala: 3 horas é muito, meia hora é muito, nós vamos teletransportar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sempre vai ser um idiota se você pensar diferente do que os índios pensam, do que os das caravelas pensam, do que a aviação de 1914 pensa, do que esses caras vieram pensando. E não tem novidade nenhuma, ninguém inventou nada. A sustentação do ar sempre existiu. A atmosfera não mudou. O que aconteceu foi, o Bernoulli pôs o nome naquilo que é a diferença do ar na asa para cima e para baixo, a diferença de temperatura que faz o avião voar. Agora, o que fizeram com você foi um processo de loucura para você acreditar e você ficar pensando que você é um emprego, que você é uma função. Até você que acha que é de Deus, acha que a sua função vai te levar para algum lugar. Não vai, na palavra fala que não vai, não é sobre função, é sobre intimidade. Então vamos lá, para prosperar, 3 coisas que você tem que fazer: sabedoria, prosperidade e riqueza. A prosperidade não é tão importante como a sabedoria. A sabedoria é semente, o prosperar é o romper a semente, e aí você vai guardar um sinal. Por que eu falei que você tem que instalar drives mentais de riqueza? Aqui está o computador, aqui está a impressora. Eu quero que essa impressora imprima. Eu preciso de um CD de instalação. O que o CD tem? Drivers. Esses drivers faz a impressora beijar um computador e imprimir o papel que eu quero. Então beleza, você quer ser rico, precisa do CD de instalação. Só que na hora que está pondo o CD de instalação, tipo uma live dessa, acontece um milagre. Olha o milagre, começa a dar bug.
começa a ter vírus. Vem uns endemoniados lá do quinto dos infernos e fica: ei, só quer ganhar dinheiro. Já vai ganhar de todo jeito, amigo. Quem é próspero vai fazer dinheiro de todo jeito. Por que você não puxa um caderno, uma caneta e senta essa bunda no chão? Porque nem deve ter cadeira na sua casa, tão escasso que você é. Só que a pessoa, ela quer gastar 1 hora da vida dela enchendo o saco para ver se convence mais gente derrotada do nível dela ou inferior. E aí ela perde o tempo dela querendo combater aquilo que ela nem imagina. Senta e aprenda. Capture os drives, põe eles para rodar para ver se lá o computador não vai mandar imprimir o negócio. Sabe o que é impressora? A sua imaginação. Você imagina algo e aí esse algo tem que imprimir numa folha, ou seja, no mundo real. E essa impressão no mundo real depende do drive, senão a impressora está lá disponível, tem papel e tinta, mas não vai imprimir. Todos vocês têm mentes brilhantes. Aí alguém fala: não concordo, eu não sou criativo. Eu sei porque que você é criativo. Vários me perguntam: como é que é a sensação de criatividade? A mesma de assistir pornografia. Você assiste pornografia, você é bom de criatividade, sabe por quê? Porque às vezes você está transando com o seu corpo, mas está pensando em outro. Sua criatividade funciona. Sua criatividade para as coisas ruins funciona imediatamente para as boas. Não foi treinada só por causa disso. Você sabe que você é bom nisso. O problema é que você usa a sua criatividade para ficar preocupado, para reclamar, para ficar alimentando demônio. Mas quando você sabe usar esse negócio e treina a sua capacidade cognitiva para criar, para gerar as imagens, criatividade é geração de novas imagens. Aí você vai ver. Então o que você tem que entender? A impressora é a sua mente. A vida que você quiser ter, você vai imprimir nessa folha. Mas só vai imprimir se conseguir conectar a impressora com o computador. Hardware com software. O software é o Windows. O Windows é o sistema operacional. Vocês são computadores de última geração. Eu duvido que tem seres humanos mais potentes que vocês. Cadê eles? Essa geração está tão decaída que os robôs vão ser mais impressionantes que vocês. E eles estão copiando vocês. Só que por que serão impressionantes? Porque ele vai ficar aprendendo o tempo inteiro. Se a única coisa que você faz é não aprender. Por que a inteligência artificial está crescendo? Porque ela não para de prosperar. Ela pega você, pega eu, pega ele, pega ela, pega. Qual que é a missão da inteligência artificial? Aprender sem parar. Por isso que vão virar o terror. Qual que é o seu objetivo de vida? É ter um salário, ir na praia 2 vezes no ano, comprar CVC, ter um barracão para ganhar um aluguel. Olha o que você nasceu para fazer. E viver para a sua profissão. Você quer imprimir uma vida diferente? Precisa dos drivers. Senão não funciona a impressora mesmo tendo tinta. A impressora é você. A impressão é sua mente. E você precisa de ter os drivers. Sabe qual é o problema? Vocês lutam pela coisa errada. Aquilo que vocês vão odiar. Aquilo que vocês vão odiar. Não faça nada pelo sucesso. Ele é caro demais. E na hora que você tiver, você vai falar: que merda. Eu sei que no fundo você quer se fuder com isso de qualquer jeito. É legal no começo. É péssimo no meio. É tipo a morte no meio do caminho. Não faça por isso. Faça por algo que queima aqui, porque vai ter recompensa eterna a partir de agora. Eu achava que as recompensas eternas a gente precisava morrer para acessar, mas a recompensa eterna já existe. A eternidade não é escassa igual ao seu tempo. Você já pega agora. Então o que você vai fazer nesses próximos dias? Você vai fazer uma lista de drives mentais. Coisas que você precisa de instalar para a figura da impressora imprimir. É só isso. Funcionar. Você fala com a sua boca assim, escreve assim: eu sou um computador de última geração. Fala. Pois é, computador da Apple de última geração deve custar uns 70 mil reais. 70 mil. Beleza? Beleza. Não tem dúvida, né? Que você é um computador. Só que o Windows está instalado. Nem era para ter o Windows. Windows 95. Aí eu vou instalar um programa e fala: incompatível. Mas peraí, você tem o melhor computador do mundo. Por que é incompatível? Porque você instalou o sistema operacional errado. Se o sistema operacional é errado, logo você não consegue rodar nenhuma aplicação das novas. Por quê? Porque não tem suporte para o Windows 95. E o que é o Windows? Anota aí. Seu cérebro é a máquina de última geração. O software, que é o Windows, a plataforma que suporta os aplicativos,
é a sua mentalidade, é a sua alma. Então, se você não fizer o que Paulo fala na Bíblia, que é transformar pela renovação da vossa mente, o que vai acontecer com você? Última geração com Windows da década retrasada. Tá tudo bem, computador de 70 mil, mas não vale 10 reais por causa do sistema operacional. Quando você sabe que você vai prosperar, a única coisa que você tem que fazer é deixar as palhaçadas de lado das pessoas que não querem prosperar, suas manias, suas crenças, e construir fatos. Como é que desbloqueia a prosperidade? Aceita que prosperidade é crescer, só isso. Como é que faz para achar a sabedoria? Tem duas. Você quer saber a vertical ou a horizontal? Horizontal é crescer em sabedoria durante o percurso, experiência, conexões, tomadas de decisão. Na vertical é você ganhar o acesso ao trono. Coloca o coração purinho, o cérebro em flat, não deixa questionar nem usar nada cognitivo, porque senão não acessa. Se eu quiser ser mais claro que isso, eu não dou conta. É assim, eu vou acessar Deus, mas será que ele existe? Tchum, fecha a conexão. Lava o coraçãozinho, que ele é fedido, mais do que o seu ânus. Muito mais. Por isso tem que lavar todo dia. Por isso que quando alguém faz uma sacanagem com você, você tem que falar: é o melhor que você pode dar, você não vai entrar dentro de mim. Sai daqui. Não vai. Não dou conta de perdoar os outros. Há quem diga que eu fiquei com problema mental. Por que você não dá conta de perdoar os outros? Porque dá trabalho ficar lavando esse trem todo dia. Então, fulano falou mal de você. Eu acho que ele dá conta, coitado. Ele não passa disso. Acabou, eu mantenho meu coração distante. Acaso, se você souber que seu coração é um bebê recém-nascido, de um dia, você vai ficar dando ele no colo de um monte de gente que tá com a mão suja? A pessoa tá cheia de verme, assim, no meio do esgoto. Não, pega meu neném aí. É o que você faz com seu coração. Quando alguém fala mal de você, você entrega tudo que você tem pra pessoa. Agora eu vou ficar com raiva porque ela falou mal de mim. Você nem me conhece. Dá meu bebê aqui. Guarda, de tudo que você deve guardar, a palavra fala: guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você quer conectar na sabedoria vertical? O coração tem que estar limpo. E o cérebro não pode palpitar. Palpitou, desconecta. É a chave para não chegar no trono. Tem como chegar com facilidade. Aí o que faz? Crer. Acessa a frequência, abre o seu córtex pré-frontal, fala: eu estou vendo. Aí um idiota está do lado, fala assim: você está ficando maluco. Ou seja, o cognitivo do outro atrapalhou o seu acesso. Propósito é o seguinte: você descobre que semente você é, ela frutifica, a resposta vem na riqueza daquilo que é o fruto. Então o fruto mostra, você nasceu para isso. Agora tem uns múltiplos propósitos. Vou falar da árvore. Por exemplo, uma laranjeira. O propósito do pé de laranja, da semente de laranja, é dar muito fruto e sempre renovar esses frutos enquanto essa árvore estiver viva. Esse é o propósito maior, ok? Agora, o que você pode fazer na fase 2, classe 2 de propósitos, que são múltiplos propósitos, é o que você vai fazer com aquela laranja. Então a laranja pode virar doce, aquela laranja pode só ser chupada, aquela laranja pode virar suco, aquela laranja pode virar shampoo. Seu cabelo que é um bagaço, só uma piada à parte. Qual que são os múltiplos propósitos? Ou seja, o que você vai fazer com o rendimento daquilo? Esses são propósitos em classe 2, nível 2. Mas o propósito é a prosperidade daquilo, é sempre dar fruto. O que é diferente do ser humano? O ser humano, desses livros que eu já publiquei, o primeiro capítulo do primeiro livro está escrito: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então seus múltiplos propósitos é regular exatamente aquilo que você foi bloqueado. Por exemplo, não dá para acreditar, mas é verdade. Eu tinha bloqueio extremo com escassez, eu sou extremamente próspero. Eu tinha problema de aprendizado, eu não sei onde eu arrumei esse dom de mestre. Foi escavado. Isso não é porque eu sou mais legal que Deus me deu. Deus deu para todo mundo. Só que tá, é assim, um tá 1 metro, outro tá 10 metros de fundura, tem que ir escavando. Eu tinha problema, né, quando eu ficava nervoso eu gaguejava, só quando ficava nervoso. Algumas pessoas por aí falam que eu sou um dos melhores oradores que eles já ouviram. Então pensa nisso. A seriedade que eu carrego a minha família, como eu multiplico e treino os meus filhos, é fruto de vir de uma família que teve muitos divórcios e negócio bem destruído. Não querendo ferrar ninguém, mas para você entender, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Por que muitas vezes você me vê muito furioso contra a religiosidade? Porque eu fui bloqueado por isso. Então,
tudo que foi meu bloqueio, por que eu não paro de falar de riqueza? Porque eu era uma das pessoas mais escassas que já existiu nessa geração. Então tudo aquilo que é meu bloqueio é classe 2, meu propósito. Mas na classe 1 é governar, dominar e sujeitar, do jeito que está aí em Gênesis 1, 26. Função, faculdade, isso é nível 18. É aquilo que você escolhe no percurso para manutenção da sua vida, para depois cumprir o propósito. Ser médico não é cumprimento de propósito. Ser pastor também não. Ixi, aí agora eu vou arrumar. Porque é ensinado na religião que aquilo não é uma profissão, é uma profissão de carteira assinada. É uma função. Se função salvasse alguém, não ia estar lá em Mateus escrito assim, ó: se você é um demônio, não sei o que do seu nome, aparta-te de mim. Porque função não vai salvar ninguém, não vai nem para a festa das bodas do reino. Então, existem classes do propósito. O mais poderoso é governar sobre todas as coisas. Porque você é filho, e filho governa. Põe isso na sua cabeça, ponto. Agora, os múltiplos propósitos, que é classe 2, depende dos bloqueios que você carrega. Uma mulher que foi abusada sexualmente, ela sente dentro dela a necessidade de desbloquear outras mulheres nisso, e falar disso, e trazer cura nisso. Aí toda ferida que você tem gera uma cicatriz. A cicatriz é remédio para a ferida dos outros. Você entendeu o que eu falei? Então por que eu sou estimulante de gente para abrir a boca? Porque a minha boca era fechada. Por que eu estimulo riqueza? Porque eu não era quebrado, eu era pobre de alma e de corpo. De espírito eu nunca fui, porque meu espírito está pronto, a palavra fala antes da fundação do mundo. A minha alma precisa de remissão, já conseguiu, e meu corpo precisa de pau. Ó, pá! Acordar cedo, água gelada, treinar, pá, 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 pá. É isso que precisa. Meu corpo desfruta muito, mas tem que ser na obediência da alma, sob o governo da alma, tá bom? A maior parte desses múltiplos propósitos você vai descobrir no percurso. Agora, o propósito de fato é eterno. Na sua experiência humanizada, é nítido e está lá em Gênesis 1, 26. Não tem outro lugar mais soberano do que aquilo que ele falou no primeiro ato para Adão, que serve para Eva também. Você foi treinado para ser vítima, e autocomiseração é como se você fosse pior que todo mundo. Na verdade, você é só individual. Trata as suas coisas, você e Deus está o suficiente. O diabo quer te coletivizar, o PT quer te coletivizar, todo mundo quer coletivizar você. Só que quem te criou não te deu essa oportunidade. Você foi feito em imagem e semelhança dele, você não tem um número de série. Mas Cara, você vai multiplicar dinheiro e Deus vai te chamar de pobre. Dinheiro não é riqueza. Sim. Dinheiro é uma das percepções de riqueza nesse tempo. O que é riqueza? Riqueza é fruto de tudo que é natural. Vou explicar todas as riquezas que eu lembrar aqui agora, ok? Você estudar e ter um conhecimento de algo, você tem um conhecimento? Tem riqueza. Você tem network, você tem influência e fluidez na influência que você construiu, você tem um outro tipo de riqueza. Você tem saúde e tem toda a sua farmácia cerebral funcionando, você tem outro tipo de riqueza. Você tem um casamento próspero, outra riqueza. Você tem muitos filhos, quanto menos filhos, menos riqueza, tem que saber disso. Aí, milionário. Eu ficar olhando avião, não sei o que, carro, mansão. Eu, Pablo, diante do Deus vivo, eu não me sinto rico por conta disso. Eu sinto rico chegando num avião, depois chega outro avião descendo com segurança, babá e menino para todo lado. Chegando em lugar, eu chego parecendo Abraão, assim, que tanto de menino. Aquilo me faz ter orgulho de ser rico. Não é usar relógio de 150 mil, não é isso. Isso para mim faz parte do jogo que eu estou jogando. E se eu não quiser jogar, eu só pego o relógio e estou nem aí, dou para os outros. Excelente, obrigado. Então riqueza, fala todo mundo com a boca. Riqueza, obrigatoriamente, é natural. 100%. Então tem a ver com os filhos, tem a ver com o seu relacionamento, tem a ver com a sua mentalidade, tem a ver com o seu coração, tem a ver com água, tem a ver com árvore, tem a ver com bicho, tem a ver com terra. Mas coisa que é artificial nunca foi, nunca será e não representa unicamente um pequeno símbolo de riqueza. Uma recomendação que eu te dou, que mudou minha vida em 2006, foi fazer um curso online, que a Brasil Telecom tinha feito uma parceria na época com Harvard. Eu estudei gestão do tempo vindo de lá.
E eu lembro da minha resistência a estudar isso, porque o curso demorava 8 horas para aprender a gerir o tempo. E eu falava, eu não vou estudar. Porque eu já me considerava uma máquina. E eu pensei, eu vou parar 8 horas da minha vida para aprender a fazer gestão do tempo, vou parar nunca. E eu engoli cada saliva falando isso, porque eu fui um dos últimos da minha repartição a fazer. E aquilo me transformou. Eu aprendi que coisas que não precisam ser feitas têm que ser canceladas. Coisas que não fazem sentido no agora têm que ser pausadas. E coisas que me fazem crescer precisam ser intensificadas. E eu preciso só aprender a alocar recursos. E o maior recurso que eu tenho chama cardio, respiração, que vocês chamam de tempo. O tempo não é nosso. O tempo está correndo solto. O tempo não para, o tempo não avança, não existe nada disso. No Cronos, ninguém manda no tempo. Mas no meu cardio eu mando. Então eu não fico com raivinha, respirando fundo, porque eu estou com raiva dos outros, porque meu cardio é precioso demais para mexer com isso. Vou falar a vida inteira para ver se toca o coração de alguém. Fiquei 5 anos na faculdade de Direito. Sonhava em ser o melhor advogado do Brasil. E até hoje, Pablo Marçal não moveu uma ação judicial contra uma outra pessoa. Tomei milhões de reais de prejuízo. Só que é tão pequeno porque eu não paro de prosperar. Alguém me perguntou uma vez, fala de verdade, por que você não processa ninguém? É porque se eu ficar olhando para frente e continuar plantando, não paro de prosperar. E se eu olhar para o lado para perguntar negócio de ação, eu vou tirar o olho do alvo. Então isso, mesmo que seja milhões, no percurso é só um vapor. Então eu fico olhando para frente, porque a vida ela é feita de plantar e colher. E aí eu sou um plantador, eu sou um semeador. E enquanto eu estou plantando, de vez em quando vem um corvo e sai correndo, pega uma semente minha. Imagina eu parar de plantar 500 sementes que vão virar 500 árvores, que vão dar bilhões de sementes, para correr atrás de um corvo. Já parou para pensar nisso? Pelo amor de Deus, você é idiota. Se você não é, seu pai é, só pode. Você aprendeu com ele essa técnica de largar a sua vida para correr atrás do prejuízo. Tanto é que você já verbalizou isso. Você já falou diversas vezes. E aí, como você está? Correndo atrás do prejuízo. Ou seja, o corvo já parou a sua plantação. Você parou de plantar bilhões de sementes para reivindicar seu direito. Posso falar uma coisa? Vocês querem saber ou não? Da parte de Deus. A Bíblia fala que os pássaros são alimentados por Deus, sim ou não? Deus não planta. Quer curar seu coração ou não? Toda perda que você tiver na plantação, põe na conta dele, porque ele falou que é ele que dá. E todo pássaro que não planta vai comer um pouco da plantação de alguém. Então não faz sentido parar por nada. É o seguinte, quando eu fui virar instrutor de treinamento, um consultor lá do Rio de Janeiro que estava me instruindo em Goiás falou, você é um cara bom e tem talento, mas você vai ter que parar de falar igual goiano. Ele falou isso para mim. E eu até me esforcei a parar com isso. Só que eu percebi que todas as pessoas estouradas na terra, em todas as culturas, elas mantêm a sua essência. É um código primordial. Você pode aprender a falar certo, escrever certo, mas a sua essência, você não abre mão disso. Essa catinguinha nossa lá do Goiás, sabe aquele trem? Pezinho rachado, comedor de piqui, aquela coisa. Nunca abra mão disso, porque abrir mão disso, você vai negociar outras coisas, inclusive princípios, ao longo do caminho. Eu cheguei a ter uma loucura com isso, falei, eu vou falar que ninguém vai identificar de onde eu vim. Mas até hoje um ou outro pega no meu pé e fala, cara, eu cheguei até aqui foi pelo Senhor, não foi pelo jeito que eu falo. E o jeito que eu falo mostra a minha essência, não vai mudar nada. Agora, como é que você faz para conectar com gente? Você tem que ser interessante. Porque só ser um garoto do interior de Goiás, da onde que você é lá? Sou lá da Pontalina. Pontalina. Perto da Maripotaba. Minha esposa nasceu em Maripotaba. Ô, cidade, minha namorada é de lá. É. Beijo, meu bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser minimamente interessante, porque senão você nem aceita nos grupos. Tem gente que veio aqui para Alphaville, mudou e não conseguiu nada. O milagre não está na terra. O milagre está em ser interessante, aonde você estiver. Porque quando você é interessante, você vai entrar rapidamente nos lugares. Por exemplo, o Diego, que hoje cuida do nosso branding, eu conheci ele em cima de uma bicicleta. E ele veio atrás do Nésio. E eu já cansei de falar para todo mundo, eu não fico escondendo, eu não sou um cara que fica, não quero que me toque, nada, não sou desse jeito. Eu dou acesso para todo mundo. Sabe o que eu faço? Eu falo para todo mundo, vocês querem chegar perto de alguém que é muito importante, rodeia o toco. Fica perto.
E a sua frequência, a sua presença em volta desse negócio, você vai chegar onde você quiser. Todo mundo que eu quis chegar, Pablo Marçal, foi de jeito. Eu nunca consegui chegar na pessoa que eu queria direto. Nunca consegui. Sempre rodeando toco. Sempre rodeando toco. E esse tal de rodear toco, chega uma hora que sai o assunto repetido 30 vezes no assunto. E aí no meio, toda hora alguém falando o seu nome, porque você está gerando valor, porque você é interessante. Não tem como, você vai vingar naquele grupo. Não é difícil conectar. Agora, é difícil ser alguém que não tem minimamente valor próprio, você não se enxerga. Na questão de valor, você primeiro precisa se descobrir, potencializar o que você carrega e depois fazer com que outros te achem. Essa é a questão do valor e do interesse que você tem que pregar na sociedade. Senão ninguém quer saber. A gente não está preocupado se a pessoa é bonita, se ela é alta, se ela é branca, se ela é negra. Não interessa isso para mim. O que interessa é o que você tem. Olha o que interessa. O que interessa é o que você é interessante mesmo. O que você tem de valor, que é único, que é seu. Ou como você pode contribuir com o todo. E a maioria das pessoas querem só puxar saco, só quer tirar uma foto. Por isso que não prospera. Na terra da coroa. Não sei se vocês sabem, Alphaville não é de graça uma terra próspera desse jeito. Aqui já foi a terra da coroa. A fazenda onde está meu condomínio ali, onde eu estou, é a terra da coroa. Então, os bandeirantes, os caras ficavam aqui em Santana de Paraíba. Os caras desciam lá para Goiás para roubar nós e dividir o dinheiro numa gruta, bem aqui, ó. Essa é a história, o Anguera, essa turma todinha. Esses caras arregaçaram lá para dentro. Gravaram lá mesmo. E vieram para cá, até a gruta, bem aqui. Então, aqui tem um contexto histórico monstruoso nessa região. Aqui é o lugar que tem mais CEO por metro quadrado da América Latina. Realmente é um lugar extremamente próspero. Só que é o detalhe, não adianta você estar num lugar que é próspero se a sua mentalidade não for de geração de valor, não tiver minimamente uma exposição de interesse. Não seja interesseiro que se afaste dos outros. Gere valor. Eu ensino todo mundo a fazer o quê? Primeiro faça o depósito, depois saca. Deixa eu te explicar. Quando Jesus ele ministrava uma cura numa pessoa, 99% da cura não era Jesus, era a fé que a pessoa tinha em Jesus. E ele sempre respondia, sua fé fez isso. O que é fé? Fé é imaginação. Se posicionar, presença de comando e mandar no mundo espiritual. Porque você duvida que Deus quer que você seja curada? Não. Então não tenho pronto, dúvidas. começa por isso. Agora eu sei como que funciona. Tem 3 céus. Tem um céu do meio que é o 2. É lá que todo mundo nem chega a acessar a bênção. E se acessa, perde. São 3 céus. O céu 1, que é o que a gente domina, é esse. O que você consegue ver com os olhos. Com o telescópio, esse é o céu 1. O 2 é de principados e potestades. É onde mora o Satanás. O céu 3 é onde tem um trono. É um céu imarcessível, que NASA não faz nem ideia que isso existe. E tem. Então, na palavra fala que a oração sobe como um incensário. O anjo sobe até o trono branco. E ele, quando está subindo, passa no céu 2. Aí o diabo só põe uma chave, chama se, que é de dúvida. Mas se não for nada de verdade isso. E se você não merece. Se você não é filho de Deus. A mesma coisa que ele fez com Jesus lá no deserto. Muitas orações nem sobem no trono porque param no céu 2. Estou falando de mundo espiritual. Estou falando desses trem que esse povo aprende no MEC, não. Então muitas vezes essa oração chega. Você fala, eu quero saber. Aí Deus autoriza e fala, pode ir. Na volta tem um si de novo. É aí que está o problema. O Jó, eu te dar uma base para você entender. Deus se movimentando com o trono se encontra com o diabo na região celestial, no céu 2. Tá vendo o Jó ali? É tipo, eu não paro de abençoar o Jó. Mas ele só é de jeito que você não para de abençoar. Ele fala, não, ele é fiel, pode arrancar tudo. Ou seja, alguém fica no caminho tentando tirar essas bênçãos o tempo todo. Só que aí está o detalhe, a sua fé é de tipo, vai ser atropelado quem quiser parar esse trem no caminho. Porque se você focar no trono, ninguém vai parar isso. E toda vez que vier o si, você fala assim, ó, não é pela aparência, não é pelo que falam, não é pelo que eu vi, é pelo que eu sinto, é pelo que o Senhor já fez por mim. Aí você foca direto e não tem esse negócio de si. E de novo, assim como falar, palestrar, administrar, a fé é treinável. Você não amadurece na fé se você não tiver micro resultado de fé, que são os pequenos resultados. Tem gente que está orando para a cadeira de levantar, mas nunca teve coragem de orar para o outro sarado de uma gripe. Aí o cara quer sair de 0 a 100. Rapaz, eu passei aquela vergonha lá no final do ano. Mas no fundo, a única vergonha que eu sentia é porque aquilo estava na hora de fazer um pitch.
E ficou muito desconcertante para mim, mas o fato de orar para a cadeirante ela levantar, isso não era a minha primeira vez, já aconteceu várias vezes. Eu já orei para defunto, moço. Pablo, aí eu assisti a sua palestra. Calma aí. Qual que é o nosso problema? A gente quer exercer a fé do nada e quer que saia de 0 a 100 sem motor. A parada da fé é amadurecer a imaginação e trazer isso para o mundo real. Quando isso acontece, acabou. Tem coisas que um simples desbloqueio te livra disso. Tem coisas que o liberar no mundo espiritual vai tirar isso sem você perceber. Mas tem coisas que você vai ter que lutar por isso. Pela sua postura, é uma coisa que você vai ter que lutar por isso. E chega no trono com isso aqui, ó. Imaginar. Córtex pré-frontal. O problema é o seguinte: você humanamente não toca 2 empresas. Então tem que ter gente competente para tocar esse negócio. Se é funcionário, não tem problema. Mas tem que ter alguém que não seja você para tocar esse negócio. Então você não vai para frente. Agora, você não tem que ser empresário. Você tem que ser um gerador de cultura. Multiplicador de talento, gerador de cultura, gostar de treinar, que é o que faz qualquer ecossistema ficar forte. Não tem nada a ver em ter 2, 3, 4 empresas. Se você não sabe fazer o que eu falei, nenhuma empresa funciona na sua mão. Entendeu o que é cultura? Cultura tem código penal, tem igualzinho a legislação, igualzinho os ministérios lá de Brasília, tem que ter dentro de uma companhia. Quando você tem isso, você pode abrir o tanto de empresa que você quiser. É um time diferente do outro para pôr uma pessoa para gerir. Pode ter 300. O dia que eu abri minha cabeça com isso, conheci o Richard Branson. E ele falou que tinha mais de 300 empresas, eu fiquei em estado de choque. Cultura. Você tem cultura, você pode ter tanto de empresa que você der conta, mas tem que ser bom. Com despesa, com custo, com receita, com turbinas. Eu fico gerando com dinheiro de receita das companhias. Eu gero outras receitas que não é do core business, não é do próprio negócio. Então eu faço toda empresa me investir. Essas empresas ficam devolvendo esse dinheiro. Aí eu, se vendeu, se não vendeu, deixa eu contar o trem para vocês. Qualquer negócio meu ficar anos sem vender não vai mudar nada, porque o dinheiro que eu já gerei, ele já trabalha sozinho para essas próprias empresas. Sustenta as empresas não vender nada, nem um real. Ano passado, quando eu fui para a política, eu falei para todo mundo: quem quiser pode ir embora, eu não vou dedicar nada a empresa nenhuma. E virei as costas. Chegou um dia, depois de 10 meses, que uma ligação, alguém me ligou lá do financeiro e falou assim: ó, isso nunca aconteceu, mas eu preciso te alertar. Uma empresa precisa agora de dinheiro seu pessoal, você vai ter que devolver o dinheiro. E eu, para não mexer no caixa das outras empresas, eu falei: então eu vou colocar esse dinheiro aí e vou voltar a olhar esses negócios. Era uma empresa que tinha receita muito baixa, porque ela está gerando valor e leva alguns anos, essas empresas de tecnologia. Quando ela precisou do dinheiro, eu falei: caramba, eu não vou tirar a riqueza de outra empresa para bancar isso aí não. Eu fui lá, pus da minha e falei: eu não vou deixar, essa política vai quebrar essas empresas. Por quê? Porque se o seu DNA não for replicado, o que você carrega vai embora. E política tem esse dom de fazer você tomar uma pancada, não muda muita coisa, mas ferra com tudo que é seu. Fora isso, amiga, é só ter cultura que você vai multiplicar talento e vai abrir quantos negócios você der conta. Não na força do seu braço, que é impossível. Boa noite, Pablo. Eu queria perguntar para você quais são os hábitos que você exercita diariamente para você aumentar a sua produtividade e a sua performance. Eu acordo sorrindo, a primeira coisa que existe na minha vida. Eu abro o sorriso forçado. Segunda, eu faço de tudo para o celular ficar mais de 2 metros de distância, por causa de ressonância e por conta de meu cérebro não desligar o despertador. E quando eu ponho perto, eu desligo sem ver. Então eu levanto, vou lá, lavo meu rosto, faço o boot. Depois do boot, geralmente eu gero algum tipo de conteúdo ou estou fazendo uma live. Depois disso, eu vou para endorfina, eu ligo a sauna lá de casa, nado, eu faço isso todo dia. Fiz isso hoje, faço isso todo dia. Vou, nado, coloco uma playlist de louvor, gosto de ouvir Fernandinho, sempre, aliás, música repetida de sempre, nesse horário eu sempre ouço as mesmas coisas. Aí eu vou ouvir, fico ouvindo louvor dentro da sauna. Aí eu saio, pego uma bola de basquete, tem uma quadra, meia quadra na minha casa, de basquete, eu fico jogando lá e põe na minha cabeça. Se eu acertar 10 seguidas, eu paro, ou então 100 arremessos. Eu vou lá e faço arremesso. Aí eu tiro um momento com um dos filhos, né? Os pequenos ficam em casa. E aí eu tiro um momento rapidinho, brinco com um. Quando eu termino todo o meu circuito, eu pego meu celular e anoto uma pílula, alguma coisa. Tipo, eu vi alguma coisa diferente, eu anoto. Então tem um bloco de notas bem voraz aqui. Anoto. Já pego no
na própria mensagem, ao invés de anotar tarefa para mim, delega para os outros. Fico o tempo inteiro mandando, soltando tarefa. Aí depois disso tudo eu tomo café da manhã. Aí depois do café da manhã, se eu não for para a empresa, eu vou fazer alguma coisa com a Carol. Ou eu gosto de vagabundar em alguma empresa. Não quero mexer com gestão. Eu vou lá. As empresas que eu mais gosto tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com tomar dinheiro de mim. É igual esse negócio de paixão, sabe? Você gosta de alguém, aquele negócio não te banca. É uma desgraça isso. Eu gosto de ir onde tem os carros de corrida. Eu gosto de pegar o helicóptero, assim, do nada. Eu não chamo ninguém muitas vezes para ir. Eu vou lá, desço na fazenda, vou ali no resort. Acompanho por foto a gestão de todos os negócios. Foto. Tem lá um aplicativo de gestão, mas eu gosto de acompanhar por foto. Então eu vejo absolutamente, até a lavanderia do resort eu vejo. Abre aqui agora, eu te mostro. Tudo que está sendo feito. Quebrou um trator num negócio de terraplanagem, eu vejo no celular o tempo todo. E aí assim, meu lifestyle, né? Eu venho aqui na empresa, dou um rolê, troco ideia com um, já pego o carro e vou embora. Eu não cumpro escala de horário. Já tem algum tempo, alguns anos que eu não faço isso. Mas eu vivo fazendo conexões. Então vou te contar o dia de hoje. O dia de hoje, decolei 10h30, fui fazer um podcast. Aí depois fui numa empresa que eu quero comprar. Fiquei lá da meio-dia e pouco, talvez aí, até 4 horas da tarde. Aí depois eu decolei, fui lá de helicóptero lá em Jundiaí. Olhei 2 aviões, vou comprar um avião do dobro do tamanho do meu. E aí eu já ia indo para Sorocaba para comprar também. Eu estou olhando um avião grande, né? E aí eu voltei, passei lá na porta de casa, a alegria das crianças, mandei mensagem, olha aí que o papai tá passando. Aí desci, fui pra lá, fiquei com eles, às vezes no campo de futebol. Aí eu fui trocar ideia com a Carol desceu pra massagem, aí eu entrei na live com o Janguier, entrei no carro e vim. Tô aqui até agora. O que eu pretendo? Ir embora agora. Ir embora agora, entregar o tênis pro menino ali, que veio por causa disso. Entregar o tênis pra ele. Vou fazer as anotações que eu tive de ideia aqui. Vou pegar aquele livro que no caso foi você que indicou. Eu vou dar uma revisada no livro inteiro, rapidão. Viu coisa nova, talvez eu vou gastar uma meia hora ali. Vou dormir, que eu tenho live agora, 4h59 da manhã. E vou repetir nisso. Na hora de dormir, eu dou risada. Eu libero riso mesmo assim, de graça. Eu começo a rir por quê? Porque tem muitos anos que eu faço isso. Eu solto o sorriso, mesmo não tendo graça, para apagar rindo. Porque quando eu acordo rindo. O último ato antes de dormir, você começa o dia desse jeito. Então você que reclama, seja bem-vindo ao time do Satanás. Você dorme reclamando, dorme angustiado, dorme do jeito que você dorme, você acorda do mesmo jeito. Essa é a grande verdade. Então você tem que tomar cuidado com o jeito que você dorme. Ontem eu mandei mensagem para um amigo. Ele deve estar assistindo agora, ele vai começar a chorar agora. Vou explicar por quê. Esse amigo viu a maior perseguição que eu sofri, principalmente religiosa, por fazer aquilo que Deus me chamou. Ele ficou contra mim, me arregaçou. Quando ele precisou de grana, ninguém dos religiosos apoiaram ele. Eu fui um cara que eu ajudei ele, mesmo ele falando mal de mim, mas escutando. E aí esse cara viu a explosão que eu virei, grudou na rabeta e veio para cá, Alphaville. Aí eu descobri que há 4 meses ele já voltou lá para nossa cidade de Goiânia e não me avisou, não falou nada. E eu desenhei todos os planos para ele. O problema dele é que ele não é resistente. Aí ontem eu só mandei uma mensagem: só para dar tchau, fiquei sabendo que você voltou aí pro Egito. Aí ele, não. Eu falei, não, tá tudo bem. O problema das pessoas que não rompem chama-se resistência. Uma crencinha, você desiste. Um apertinho, você desiste. O que me trouxe até aqui, eu tenho que deixar claro, não foi inteligência, foi resistência. Resistir até depois do fim. O cara poderia ser um novo Nésio, o cara poderia ser um monstro, mas ele desistiu porque ele foi desconectando devagar. E aí as crenças do cara vai pegando ele, vai carregando ele, vai levando ele embora de volta. O que eu quero ensinar para vocês é justamente sobre isso. Não adianta ter a força de vontade, não tem que resistir sem vontade. Se eu fosse seguir minha vontade, eu não ia levantar amanhã às 4h59, cara. Quem me segue há muitos anos sabe, eu estou doente, aconteceu alguma coisa para eu não levantar. E todos os dias, não acostumo com essa merda. Não acostumo. Só que eu fico dando risada, eu falo, vai levantar mesmo assim. Falou que vai levantar, vai levantar. E levanta. Resistência, fala essa palavra, resistência. Resistência. Acho que foi o Darwin que falou isso. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que mais se adaptam. Adaptabilidade significa resistência. Processos de adaptação dói.
O que você tem que fazer nesse tempo é forçar para essa adaptação sua amadurecer mais rápido. E tem como, cara. Faz isso. De tudo que você pode pegar, para pegar rápido, cara, investe o que você tem em network. Investe o que você tem em conhecimento que vai te libertar. Investe em sabedoria que vai tracionar o conhecimento que você tem. Não precisa estudar muito, eu garanto para vocês. Parem de estudar, não precisa estudar tanto. Pega certas coisas e fala, eu vou tracionar isso aqui até romper. O que eu vejo é pessoas que querem, por exemplo, se dar bem no lançamento digital. Aí a pessoa engole uma pílula de conhecimento, faz um lançamento e quer vender 1 milhão. Poxa, cara, às vezes você vai levar 3 anos, porque seu conhecimento é raso, sua persistência é baixa, sua resistência é muito baixa. Então não adianta. Não é que você está fazendo errado, é que você não dá conta de resistir. Eu vejo um monte de gente surtando. Porque quer o mesmo resultado do outro. Cada resultado é diferente. Você tem que respeitar isso. Mas vou te falar, se for resistente, vai atravessar. No lugar que você mandar, você vai atravessar. Te falta motivo todo dia. Te falta energia. Você tem que ficar carregando essa energia. Eu sei o que faz um monte de gente não prosperar. Vocês querem saber ou não? Deixar para o sábado aquilo que tem que fazer todo dia. As pessoas falam assim, não, eu vou deixar isso aí, eu vou fazer no domingo. Vamos fazer um combinado? Vocês querem mudar de vida de verdade, sim ou não? Sim. Então você não vai deixar nada para amanhã nem para ontem, só vai fazer hoje. Fala assim, ó, só hoje. Quem está anotando, põe uma hashtag, escreve só hoje. Então, por exemplo, 2015 eu parei de beber refrigerante. Ó a técnica, só hoje. Tô nem aí com esse trem. Eu não fiz promessa não. O Nésio e o Thiago Rocha fizeram uma aposta, né? Um negócio de quem não correr num dia paga 10 mil reais, não é isso? É ou não é? Eu fiz isso? Eu não fiz. Eu não tenho aposta com ninguém. Eu pus na minha cabeça, antes deles. Eles vivem debaixo da lei, igual os de Moisés. E eu vivo debaixo da graça. Eu corro só hoje. Eles ficam doidinhos, porque 2 aí, teve um judeu aí que já pagou uma multa de 10 mil. Eu vou correr. Não fala isso. Aí fizeram uma aposta. Quem não correr num dia, vai pagar 10 mil. Como é que fica sem correr? Eles ficam todo dia acusados. Pode perguntar, que é verdade. Eu vivo de boa. Fica. Você vai correr ainda, né, miserável? Te falei. Corre depois da live. Espera aí só um pouquinho que eu tô pondo pressão aqui. Não, porque senão você pergunta da TechPix e quebra energia. Presta atenção. Faz um desafio para você mesmo. Pablo, de verdade, eu gosto mais do seu. Não dou conta de mexer com esse MedP. Eu aqui, olhando nos seus olhos, tá? Não faça. E nem gaste sua energia com isso. Não é para você agora. Pablo, e se não é para mim agora, o que é? Mano, deixa eu te falar. Você não quer fazer nada. Senta lá na frente dos vídeos do YouTube de verdade, 800. Começa lá do começo. E vai assistindo. Uma hora nós vamos topar de novo. Você vai ver que vai. Se você ficar aplicando, isso vai funcionar. Pablo, é o seguinte, eu preciso desse negócio de acelerar resultado. Você quer ou não? Entra no Piorando na quinta-feira. Por quê? Eu nunca abri nenhuma vez depois de virar o ano. Fechou, eu nunca fiz isso. Quem é meu aluno aqui sabe. A pessoa, não, só ano que vem. Eu vou abrir agora porque eu sei que você fica demorando e você só funciona no país depois de carnaval, depois da Páscoa, depois da Semana Santa, depois não sei do que. Quinta-feira. Se você não vai pelo caminho do MedP, vai pro Piorando e vai fazer semanalmente. Para com essas loucuras de querer mudar do dia para a noite. Não funciona. MedP é uma experiência pesada. Pesada. E agora vai ficar mais pesado porque eu aumentei mais um dia. Além de ficar 3 dias juntos, nós vamos ficar 21 dias acompanhando isso. Todo dia tem uma pílula ao vivo com alguém aqui do time. Mas eu vou te falar, é experiência de porta. Os 21 dias do MedP é experiência de caminho. Mas não tem coisa mais pesada do que toda semana você já ter assim, ó, um mapa do que eu preciso fazer. Não tem segredo. No fundo, o que você quiser fazer eu topo. Mas se você falar que não quer prosperar, casca. Porque senão você vai ficar só ocupando o lugar dos outros. Quer prosperar, sim ou não? Tome decisões rápidas. Qual que é o jeito mais rápido? Tem filho, tem mulher, não tem? Fica sem dormir, filho, vai. Tá na idade boa para ficar sem dormir. Alguém fala, ele vai morrer sem dormir. Mas você é mãe, tá sem dormir tem 1 ano por causa do bebê, ué. Não dorme nunca mais, tá amarrado em nome de Jesus. Você sabe o que faz os nossos 4 filhos terem dormido todos os dias? A gente não leva eles para a cama. E a gente sempre foi muito pontual com eles.
Não precisa chorar nisso. Não vou pegar você com moleza. Não vou. Não vem. Eu coloquei senha nas portas de casa. Meus filhos não têm senha na porta do meu quarto. Eles não entram lá. Lá é um ambiente sagrado. Só entra quando a gente quer divertir. Hoje mesmo, chamei eles. Falei, vamos lá na mamãe. Aí foi todo mundo. Mas eles não têm acesso a esse santo dos santos lá. Não tem. Por quê? Porque senão você não tem nem vida. Você não ter técnica com treinamento de filho, você vai se lascar. Coisas básicas. Seus filhos não deixam você nem cagar, você fica com a porta aberta. E por quê? Porque falta só um simples procedimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando de verdade? Então anota a tarefa aí. Junta com mais um para vocês passarem esse período aí. Com alguém. Pega aqui na palestra. O povo doido é esse, anda 900 quilômetros. Aí o outro atrás está ali, assim, prontinho para abençoar alguém. Aí ele precisa de ser abençoado, então toma. Aí o outro precisa de ser o que de transporte. Vai lá, cadê os livros? Já fez? Já vendeu ou não? Tá aí por quê, filho? Era para você estar vendendo os livros. Você entende o que precisa? O cara não abre a boca com clareza o que precisa. Aí você dá a semente para ele. Cadê os livros? Tá aqui! O cara está num ambiente fértil e não prospera porque não quer. Por favor, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mano, esse cara já tinha que estar doido e falando, arrumei um negócio da minha vida. Aí lá um monte de gente falando, vou te ajudar. Se não tiver esse tipo de gente, amigo, você não prospera rápido, vai demorar um século. Ela perguntou, como desconectar minha alma definitivamente do passado? Meu Deus, não pode desconectar do passado. O passado tem que ser... O passado precisa ser ressignificado. 10% do seu tônus vital vivo precisa de dedicar ao passado. Visitar suas bases. Visitar suas cagadas para você não repetir. Não desconecta, porque senão você vai repetir a mesma coisa de errado. Vocês entendem ou não? O sonho de todo mundo é apagar o passado. Deixa eu falar. Nem por $1 bilhão ou $1 trilhão eu me arrependo de coisas que eu fiz do pior espécie que foi. Porque eu cheguei até aqui por causa disso. Pablo, você não arrepende? Não, porque arrependimento no seu cérebro significa voltar atrás. No meu chama metanoia, que é do grego, que é a realidade sobre a palavra. Significa, mudei de rota depois disso. Eu não preciso ficar remoendo isso. Então, ressignificar é isso. Escreve assim, ó, ressignificar é mudar a rota. Ressignificar não é apagar, não é inventar moda, é mudar de rota. Não deu certo? Ai, vamos fazer uma lavagem cerebral para apagar. Mentira. O que você precisa é, troque a rota. Pronto. O Marcelo está aqui, ó, é meu mentor nas corridas e triatleta e tudo. A gente descobriu lá que meu joelho estava com um problema. Ele falou, cara, vamos correr na grama, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, passou as dicas. O que eu estou fazendo? Eu estou de boa, cara. O joelho está de boa. Está recuperando de boa, porque eu não estou forçando a barra, mas eu não vou parar. O médico deu risada e falou, mano, já conheço esse tipo de cara igual você. Você não vai parar, então faz desse jeito. Então eu estou adaptando. Só que ele já tinha me ensinado, só que foi um pouco tarde. Eu quero dedicar esse dia, você marcar ele na sua agenda. O dia que você tomou uma ensaboada e o dia que você começou a prosperar. Não tem como prosperar sem tomar decisão. Fala assim comigo, decisão. Não tem como prosperar sem tomar ação. Fala assim, ação. Tá, depois da ação, o que faz eu continuar prosperando? Responda vocês. Resistência é do começo até o fim. Tá, mas precisa de uma coisa, ajuste de rota. Não adianta ficar só agindo na mesma coisa. Você tem que progressivamente ajustar. Lembra de um carro de corrida. Uma Mercedes da vida não vai mais ser campeã esse ano. Vocês sabem disso ou não? Alguém sabe? Mercedes-Benz Fórmula 1 não tem como ser campeã esse ano. Alguém pergunta por quê? Porque eles não querem. Por que eles não querem? Não. O mesmo problema que você tem agora, a Mercedes multibilionária também tem. Pergunta qual é o problema da Mercedes-Benz na Fórmula 1. Pergunta. Dinheiro. Para ser campeão tem que gastar $300 milhões no carro. Eles falaram, mano, nós já ganhamos tanto, nós não podemos mais gastar esse tanto de dinheiro, porque está perdendo o sentido. Pasmem. A Red Bull falou assim, ó, tô nem aí. Nosso negócio é pegar todo o dinheiro mundial de uma companhia, ao invés de gastar em marketing, nós vamos gastar em brand nos carros de corrida. E comprou foi 2 escuderias. Qual que é o grande lance? O grande lance é isso aqui que você tem que aprender. Até a Mercedes-Benz, a Maioral,
Está entre as 5 maiores do planeta. Tem problema com dinheiro. Mesmo tendo bilhões. Mas qual que é o problema? O problema deles? Eles escolheram não ser campeão. Já foi 7 vezes. Por que escolheram? Porque sai caro ser campeão. Sai caro ser ponta. Sai caro ser dianteiro. Eu não sei se você quer prosperar para ser dianteira. Mas eu sei qual que é o seu problema. Custa caro acordar. Custa caro tomar banho na água fria. Custa caro estudar. Custa caro transbordar. Custa caro gastar energia com os outros. Custa caro. Então eu vou te falar a vida que você vai ter depois desse dia de hoje. Marca aí. Você veio aqui por causa do desbloqueio de prosperidade. Prosperidade é crescer. Você consegue crescer no que você quiser. Só tem um detalhe. Custa caro. Eu conheço pouca gente que tem coragem de pagar. Acordar cedo é mais caro do que qualquer produto que está à venda. A pessoa acordar e falar, eu quero fazer isso. E peitar água gelada. Ler. E pare um livro que está aí dentro. É muita coisa que você não está entendendo o preço. Eu paguei todos os preços. E continuo pagando. Vamos terminar com um boot aqui? Quem está aqui presencialmente, só me responde, só para eu ter uma noção aqui. Quem é que tem um pouquinho de vontade de fazer um MEDP? Levanta a mão. Não sai daqui sem fazer isso. Se vira. Vocês que são da mentoria lá de 200 mil, é de graça para vocês. Lembra disso. Inclusive, não sei porque vocês não estão usando o camarim de vocês aqui. Ninguém apresentou para vocês, não? Ô, equipe, não me passa vergonha com os meus mentorados aqui, não. Ó. Todas as palestras dele, todos os eventos que eu for, eles não pagam e o camarim tem que estar disponível todos os dias que eu estiver aqui. Alguém fala um ok para mim do time? Tem alguém? Os caras pagaram 200 pau, mano. Os caras mandam aqui dentro. Para quem não sabe, eles têm uma sala aqui, a digital deles, eles podem entrar na empresa sem pedir autorização. Esses caras que pagam 200 barão. Pra você entender o que é acesso. Eu dou acesso para todo mundo. Ah, você vendeu? É claro que eu vendi. Eu mantenho um espaço que eu poderia alugar muito caro, só para manter acesso desses caras dentro da companhia. Você pode fazer, você pode vir. Não precisa nem de pedir, só põe um dedo. Tchuc! É assim que funciona. Cadê o Garuf? Tá aí? Garuf, todo mundo quer fazer o MEDP, fala com ele. Pablo, eu não dou como fazer essa merda de MEDP. Já prepara quinta-feira para você entrar no Piorando. Vem cá, tchau. Gente, é um prazer estar com vocês. É um prazer estar com vocês. Nós vamos fazer o boot agora. E eu quero que você saia daqui conectando com gente nova. Faz isso. Não sai daqui, nossa, essa palestra é boa demais. Eu repudio esse comportamento. Você tem que sair com raiva. Falar, mano, eu vou sair daqui pisando no chão, batendo o pé. Ô, o que você faz aqui? Me conta. Conecta. Não joga fora as oportunidades, não. Tá bom? Vocês, o Thiago Rocha aí, ó. Uma salva de palmas pro Thiago Rocha. Hoje ele vai fazer o boot. Ele é bom igual eu. Hoje é o dia de você desistir dos 5 km. Não, amigo. Eu falo isso todo dia pra ele. Deixa eu te convidar a ficar de pé, você que está em casa aí também. Equipe, consegue jogar no QR Code do Método IP aqui no telão e Amém. Na tela do YouTube. Gente, lá, um beijão. Favor. Hoje ele falou que ia fazer uma palestra de 1 hora só. O que é o boot, Thiago? O que é o boot, Pablo? O boot é uma mentalização. Para quê? Que a gente faz uma renovação para o nosso dia mentalizando. Lembra que ele falou sobre a impressora? Está ali a impressora? Você imprimir algo para o seu dia? É exatamente o que nós fazemos todos os dias pela manhã. Algumas vezes fazemos à noite. Então eu te convido a fazer essa mentalização todo dia de manhã. A equipe vai abaixar a luz, colocar um som, só para criar um ambiente. Você pode fazer isso na sua casa também. Napoleão Hill falava que tudo começa pela força da sua mente, aquilo que você começa a imaginar. Se você ler Salomão, que está lá em Provérbios, ele foi escrito há mais de 3.000 anos, e é incrivelmente que o livro de Provérbios tem um capítulo para cada dia do mês. Alguém já sabe disso? Faça essa leitura lá, tem 31 capítulos, exatamente um para cada dia. E ele fala lá sobre o poder do seu pensamento, tudo aquilo que você quer. Precisa primeiro começar na sua mente, pensar na sua mente, porque assim como você pensa, você se torna. E isso que a gente vai fazer no boot. Então deixa os teus pés um pouquinho separados assim. Isso. Coloca a mão na cintura. Você vai colocar o ombro um pouquinho para trás, peito para frente, cabeça levemente erguida. E aí a gente vai respirar juntos 3 vezes. Se puder apagar a luz lá, colocar aquele fundo. Respira fundo, pai.
Começa a acalmar agora a sua mente, o seu coração. A gente vai fazer um boot, ele vai ser dinâmico. E você vai sentir verdadeiramente isso entrando no seu coração, dividindo seus pensamentos, seus sentimentos. Então acalma o seu coração, sua mente, abre os seus ouvidos, abre o seu coração, abre os seus olhos espirituais. Respira fundo mais uma vez. Senhor, a Ti rendemos graças nessa noite, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia de estarmos na Sua presença. Obrigado por mais um dia de conexão verdadeira com a fonte. Somos filhos, todos os dias buscando. O verdadeiro motivo de estarmos vivos é a Tua presença. Que a cada dia nós possamos aumentar a nossa fome, a nossa sede pela Tua palavra e pela verdade. Obrigado pelo dia de hoje, pelos nossos familiares, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Obrigado pela Tua presença na nossa vida. Te agradecemos por todos aqueles que estão ao nosso redor e por todas as novas experiências que nós vamos viver. Senhor, obrigado, pois o Senhor é a luz para os nossos pés. Obrigado, Senhor, pois todos os dias o Senhor nos convida a Te buscar, e é isso que nós queremos. Obrigado por nos ensinarmos a ser sementes de prosperidade. E chegou o dia, e hoje é o dia da verdadeira manifestação dos filhos de Deus. Começa a ver você agora indo para uma nova fase. Na sua frente começa a abrir uma janela, começa a olhar essa janela agora. Essa janela de um terreno fértil, começa a olhar para esse terreno, é um terreno fértil, está aí na sua frente. E você como uma semente, assim como uma semente, que ela vai começar a brotar, germinar e gerar muitos frutos, assim é você, no dia de hoje. Começa a ver você agora se encolhendo mentalmente, ficando bem encolhidinho, agachando, colocando as suas mãos entre as suas pernas. E você é uma semente de prosperidade. Assim como você olha para uma mangueira, para um pé de laranja, de maçã, você olha para a natureza e você vê o quanto ela é próspera, pois ela exerce a sua verdadeira identidade. Começa a ver você agora como uma semente entrando na terra. Começa a mentalizar agora você entrando na terra, e essa semente agora começa a morrer. Você começa a morrer para suas vontades, para o seu ego, para os seus desejos, pois existe algo muito maior ainda para a sua vida. Você começa a deixar de lado tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você achava que sabia, para se permitir algo novo. E quando você começa a entrar na terra, esse algo novo começa a criar raízes. Começa a ver raízes saindo de você agora, raízes que buscam as profundezas da terra para se alimentar. Elas começam a buscar água para que você tenha alimento. E você começa a crescer agora, começa a ver dessa terra brotar uma árvore. E é uma árvore de prosperidade. E aí na sua frente você começa a ver essa árvore crescendo. É uma árvore linda, como nunca vista antes. É linda, a árvore mais linda desse jardim. Ela começa a crescer. Começa a ver ela crescer e ela começa a criar galhos. Esses galhos começam a criar folhas. E essas folhas começam a dar frutos. Começa a ver esses frutos agora com palavras. Palavras que existem aí dentro de você. São palavras de sabedoria, de prosperidade. Palavras de riqueza, palavras de amor, palavras de afeto. São palavras que estão aí dentro de você. Ela começa a gerar vários frutos. E agora você vê que pessoas vão chegando até essa árvore. Elas começam a se alimentar dessa árvore. Esse é você a partir de hoje, alimentando outras pessoas, através da sua fala, através das suas palestras, lives, mentorias, imersões, através do seu sorriso, de um abraço. São pessoas se alimentando dessa árvore. Isso começa a alegrar o seu coração, pois a sua alma anseia por isso há muitos anos. E você começa a alimentar outras famílias. Aquilo que você era bloqueado, você começa a desbloquear, agora começa a ensinar. Começa a ver você agora ensinando sobre riqueza, falando com propriedade sobre criação de riqueza. Começa a ver você agora falando sobre criação de filhos. Você que tinha dificuldade de criar seus filhos, você tem autoridade agora para falar dos seus filhos. Veja você agora com vários casais na sua frente, o seu cônjuge do seu lado, você ensinando sobre casamento. Você que tinha problema com o seu casamento, começa a ver agora ele se tornando exemplo para várias famílias. E você começa a ensinar com autoridade. Começa a ver você agora na sua empresa, ensinando outros empresários o caminho de uma empresa próspera, de uma empresa exponencial. Esse é você a partir desse novo momento. Pessoas vão se conectando a você para se alimentar. E elas não
satisfeitas, elas começam a colher mais frutos. E pois você é próspero e tem muitos frutos, não somente para aqueles que estão buscando, mas frutos para muitas pessoas. E elas começam a colher frutos que vão levar para seus familiares, amigos. E você vai começar a abençoar pessoas que você ainda nem conhece, mas elas vão se alimentar dessa fonte. Respira fundo. Fala assim comigo: eu sou uma árvore frutífera. Eu alimento os que estão próximo e os que estão longe. Alimento de prosperidade, de sabedoria e de riqueza. Esse sou eu nessa nova fase. Coloca um sorriso no seu rosto, respira fundo. Talvez o seu cognitivo nesse exato momento está falando que tudo isso é uma mentira. Mas a partir de hoje, existe um novo homem, uma nova mulher que vai viver de decisões e ações. E o teu cérebro cognitivo, ele vai começar a acreditar. Quando você falar que vai fazer alguma coisa, ele vai começar a acreditar naquilo que você vai fazer. Pois a perseverança, ela vai produzir fé. E a fé vai gerar resultados na sua vida. Respira fundo mais uma vez. Abre o sorriso, esfrega as tuas mãos assim. E aí você vai falar: sou eu nessa nova fase. Já é. Você nunca vai ver uma mangueira, laranjeira, uma macieira dando frutos apenas para aqueles que conseguem comer. Ela é tão próspera, tão abundante, que ela dá tantos frutos, que os frutos caem, os pássaros comem, as pessoas pegam, e ela não é limitada naquilo que ela pode produzir. Assim é você, ilimitado. Talvez o teu cérebro tenha uma limitação, mas a sua mente, ela não tem fronteira. Então que você guarde essa palavra, que você continue sendo sal e luz por onde caminhar.